Olá! Hoje nós vamos falar sobre dois escritores que eram quase como gêmeos siameses, estavam sempre juntos. O Flávio José Cardoso e o Silveira de Souza. Eles passaram a fazer parte da minha vida aí na década de... final da década de 70, quando eu publiquei meu primeiro livro e tive assim aquela inundação de novos amigos, principalmente escritores, que eu já, expressão essa que eu já usei outro dia, né? E tive a felicidade de passar mais de 40 anos em companhia, em contato, vamos dizer assim, com os dois, né? Sendo que o Flávio, o meu contato permanece até hoje. Eles eram, eu penso que eles estariam assim na casa dos 40 anos, eram bastante jovens, mas já não eram mais os garotinhos, né? E eles eram muito doces, muito simpáticos, assim, e tinham grandes talentos, né? Que já eram reconhecidos. E eu já tinha uma obra vasta, sendo que o Flávio, além do mais, fazia, além de livros, né, e ele fazia traduções de autores importantes, assim, que entraram na literatura do Brasil pela mão dele. Na verdade, assim, eles tinham como que uma aura de mistério, de luz em torno deles, assim, porque eram grandes intelectuais que estavam assim sempre modestamente perto um do outro, e assim, eu, novata do jeito que era, eu os via assim sobre um pedestal, assim, né? Eles sempre foram simpáticos comigo, os dois, mas sabe aquela coisa assim da gente não ter coragem de chegar muito perto, porque eles eram muito grandiosos para meus passos assim de principiante, né? E então, daquele jeitinho deles, sempre um junto com o outro, eles iam publicando mais um livro, mais um livro, mais um livro, e foram ocupando diversas funções e cargos. E por mais de 40 anos, eu os fui encontrando por aí, tanto na capital, que era onde eles moravam, como em diversas escolas espalhadas pelo estado. Assim, havia um evento que a escola me convidava, convidava também aos dois ou a um deles. Então, tive uma vivência longa e linda com Flávio José Cardoso e com Silveira de Souza, né? Se fosse para dizer como é que era cada um individualmente, eu usaria títulos de livros deles próprios, assim. Eu diria que o Flávio era alguém que observava longínquas baleias e que o Silveira era o próprio canário de assobio, né? E então a vida foi passando e eles eram mais ou menos onipresentes na minha vida, assim. E em algum momento da minha vida, há muito tempo atrás, um jornal importante aqui do estado, que naquela época era o Jornal A Notícia, me convidou para ser cronista de jornal, e eu nunca tinha escrito nenhuma crônica, né? Então, eu pensei, nossa, será que eu vou dar conta disso e tal? E eu acabei começando a escrever crônicas para o Jornal A Notícia, e hoje eu tenho cerca de 700 crônicas espalhadas aí por 3 continentes, né?
Mas, nessa altura, o Flávio era cronista de outro jornal importante, que era o Diário Catarinense, né, em Florianópolis. E o Flávio foi cronista do Diário Catarinense durante, acho que uns 15 anos, um tempo muito longo, assim. Ele tinha uma capacidade criativa impressionante, né, e era muito agradável de ler. Eu tinha uma enorme admiração por aquele trabalho dele. E aí eu começo a escrever na notícia, sem eu saber se eu estava dando certo ou não, até que um dia chega um fax, tempo do fax, que se tem alguém que se lembra disso ainda, do Flávio, dizendo o quanto ele estava admirando o meu trabalho, me dando parabéns por determinada crônica. Gente, aquele dia foi um dia que eu levitei. Eu, assim, fui inundada de alegria, né? Como é que alguém do quilate do Flávio estava acompanhando o meu trabalho e admirando. Foi muito, muito legal aquele dia, né? Até hoje eu tenho esse fax guardado com muito carinho. E, 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 e a vida foi seguindo. E todos eles, o Flávio, o Silveira de Souza, eu, todos nós acabamos publicando uma porção de livros, né? Mais de, creio, eu não contei quantos livros eles publicaram, mas pelo menos uma dúzia cada um, né? Eu publiquei, como eu publiquei bastante também, até hoje são 25. E a gente foi envelhecendo. Um dia eu telefonei para a casa do Flávio, telefonei não, eu passei um e-mail para a casa do Flávio perguntando: Flávio, tu me dás o teu telefone? Ele me respondeu uma coisa bem que me impressionou profundamente. Urda, meu telefone é o que segue. Só que tem uma coisa, eu não estou mais ouvindo bem. Então, e aí eu olhei para mim própria no espelho e pensei: o Flávio já não ouve bem e eu já não enxergo bem, porque já faz tempo que eu não enxergo muito bem, né? Assim, não consigo mais ler um livro de papel, por exemplo. E outro dia ainda li a bula de um remédio, mas isso é uma coisa rara porque é complicado. Então, naquele dia que o Flávio disse: eu não estou mais ouvindo bem, e eu não enxergava bem, eu entendi que a vida tinha passado velozmente, que nós estávamos já na saideira, né? Porque daqui para frente, agora a gente caminha para o final. E o Silveira de Souza se antecipou. Durante a pandemia, ele foi embora, né? Mas o Flávio continuou lá na casa dele. E eu queria contar para vocês desses amigos especiais, assim, e inseparáveis, né? Como eu falei lá no comecinho, pareciam irmãos siameses. O que um fazia, o outro fazia. Onde um encostava para observar alguma coisa, o outro encostava junto, né? Foi uma amizade muito linda, muito grande, de dois escritores maravilhosos que eu tive o prazer de conhecer, conviver. E até hoje tenho contato com o Flávio via internet. E, e era isso que eu queria contar para vocês hoje, né? Como a vida foi maravilhosa comigo, me dando tamanhos amigos e de tal quilate, né? Que eu nunca vou poder agradecer a vida tudo isso. Então era o que eu queria contar para vocês e queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixarem um like, se possível fazer algum comentário. Eu agradeço muito para quem puder comentar. Se puderem
compartilhar com mais alguém, eu também agradeço. E vamos falando. O Silveirinho agora está longe, né? Mas eu penso que ele mantém muito contato com o Flávio. Então vou deixar um abraço bem grande para o Flávio e pedindo a ele que passe esse abraço também para o Silveira. Um abraço para todo mundo e vamos falando.